Hoje, pela manhã, a pedido da EBDA e da ADAB, fizemos uma reunião com produtores de mudas cítricas no município de Rio Real, com o propósito de informá-los sobre a necessidade de enquadramento com relação à legislação que estabelece o controle de produção de mudas cítricas livres de doenças e doenças que são extremamente impactantes do ponto de vista da economia da citricultura no nosso estado e particularmente aqui também em Rio Real. Rio Real possui hoje o maior produtor de laranja do Nordeste e por termos aqui também a produção de mudas cítricas, tem sido um dos municípios hoje também visitados pela ADAB e pela EBDA, no sentido de buscarmos informar esses produtores de mudas das exigências que estão colocadas. Ou seja, este ano de 2013, todos os produtores de mudas cítricas terão a necessidade de adaptar a sua produção de mudas. Hoje as mudas são produzidas a céu aberto, tá? E elas produzidas a céu aberto, elas têm mais condições de estarem propensas à contaminação por algumas doenças que são extremamente graves na citricultura. Então, por força disso, a ADAB, através de uma portaria de número 243, só confirmando aqui, portaria 243 de 2011, determinou que toda produção, é obrigatório, né? Toda produção de mudas em viveiros só pode ser feita em viveiros telados, ou seja, viveiros fechados, protegidos por telas. Por quê? Porque, como eu disse, algumas doenças fortes na citricultura, como o CVC, como o HLB, alguns também chamam de green, essas doenças são transmitidas por alguns insetos e essas doenças já podem ir para o campo nas mudas. Visualmente, às vezes, não é fácil detectar uma muda doente e atacada por essas doenças. E em determinado tempo, né, de cultivo, alguns anos, 2, 3 anos depois, essas doenças começam a se manifestar e isso causa um grande prejuízo, não só ao proprietário que utilizou uma muda contaminada, né, com essas doenças, mas também para a economia de um modo geral do município. Então, com essa preocupação e para evitar não só os danos econômicos locais, mas para evitar que doenças graves como o CVC, como o HLB, que alguns também chamam de green, possam entrar no nosso município, ou seja, evitar que entre no nosso município. Então nós estamos adotando essas medidas de chamar os produtores de mudas, orientá-los sobre a forma correta da produção de mudas e a proteção que ele deve adotar com base no que determina essa portaria 243/2011 da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB. Porque está determinado em portaria, em normativa, que a partir de 2014 toda a muda será produzida em ambiente protegido. E aí vem a nossa discussão, e aí se constrói o projeto. Mas os produtores, eles estão lá na luta, eles estão plantando, estão produzindo do jeito que estão produzindo e não tem casa telada e a situação é essa, vocês vão dizer isso daqui a pouco. Mas a gente tem que dar o pontapé, e aí nós estamos discutindo exatamente esse projeto hoje, quando o Ricardo vai agora apresentar esse trabalho que foi feito lá na Embrapa. Eu tenho algumas questões para ser colocada também. Eu produzir uma muda que eu não tenha nenhum risco que a bactéria contaminou minha muda. O senhor Raimundo, o senhor produzindo a sua muda em viveiro aberto, tem um insetozinho que ele está na natureza. Ele está na natureza. Aí ele vai e se alimenta da sua muda. O senhor não sabe que a muda ficou doente. Eu também não sei. Ninguém aqui sabe. Aí o senhor vende sua muda como muda de primeira. Eu, agricultor, compro a muda na sua mão e levo para a minha roça. Ela já está infectada com o CVC. E quando eu levo ela para o campo, 2 anos a 3 anos depois, a bactéria vai se pronunciar, ela vai dizer, olha, eu estou aqui. Porque ela é uma bactéria de andamento lento. Ela é lenta, ela não ataca tudo de vez, não. Um dos desdobramentos dessa reunião hoje foi levantar também algumas das demandas e necessidades e dificuldades que esses produtores de mudas cítricas estão encontrando, para inclusive se adaptar a essa nova norma, essa nova legislação. Nesse sentido, no próximo dia 30 desse mês, numa reunião que acontecerá na ADAB em Salvador,
nós devemos estar participando, a Ceagro e mais 2 viveristas do município, que representam as 2 associações de produtores de mudas aqui do município. Devemos estar nessa reunião, inclusive, para ouvir quais são as ações e medidas e quais são as responsabilidades que serão assumidas nessa fase, né, de adaptação. Quais são as responsabilidades que caberão aos produtores, aos viveristas, quais as responsabilidades que caberão ao Estado, à EBDA e à DAB, quais as responsabilidades que caberão também às secretarias municipais de agricultura naqueles municípios que são produtores de laranja e que têm viveristas produzindo mudas cítricas. Depois dessa reunião, a partir dessa reunião, em função dos debates e dos encaminhamentos e desdobramentos dessa reunião do dia 30 em Salvador, retornaremos aqui e marcaremos uma reunião ampla com todos os produtores de mudas e viveristas aqui do município, para que a gente possa então adotar o nosso plano, né, de adaptação a essa nova legislação, a essa nova medida que exige que as mudas cítricas sejam produzidas em viveiros telados.